Salve, salve simpatia! Uma ótima tarde, um bom dia. Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem com saúde. E por falar num lindo dia, tá fazendo uma tarde maravilhosa de domingo aqui em Chaves, Portugal. Estou em casa, graças a Deus. Depois de uma semana bem conturbada na República Tcheca, que foi o destino da minha última viagem. E pronto, e cada vez que a gente vai pra lá eu não sei o que acontece, mas sempre tem uns enroscos e dessa vez não foi diferente, né? Como eu acredito que eu já tenha comentado aqui com vocês no canal, a República Tcheca, assim como outros países da União Europeia, não é? A Eslováquia, né? Se eu não estiver enganado, a Eslovênia também, entre outros países, eles, como a gente vai muito pouco para lá, nós não temos uma máquina de portagem que engloba, né, o pré-pagamento de portagens. Ou seja, a máquina que eu uso no meu caminhão, ela serve para Espanha, para França, para Alemanha, para Áustria, para Itália, Bélgica, entre outros países. Mas para esses que eu citei agora há pouco, pelo fato da gente ir muito pouco para lá, a máquina não está habilitada. Então cada vez que a gente vai, por exemplo, para a República Tcheca, eu tenho que parar na fronteira, de acordo com o país da onde eu venho, e alugar uma máquina. Aí eu faço um pré-pagamento de acordo com os quilômetros que eu supostamente vou rodar, como se eu fosse até, por exemplo, até o cliente em Praga e de Praga voltasse para a Alemanha. Então eu calculo, já sei a quilometragem de ida e volta e digo para a pessoa, olha, eu vou percorrer, por exemplo, 380 quilômetros, mas cobra 400. E o que sobrar depois a gente recebe no cartão de volta. Então, cada vez que eu vou para a República Tcheca, eu tenho que parar na fronteira, e normalmente eu vou pela Alemanha, pego a 5, depois a 6 na Alemanha, vai a 6 direto até a divisa com a República Tcheca, e ali eu paro para pegar a máquina de portagens. Bom, esse negócio, né, que a gente faz é um pouco complicado, porque nem sempre as pessoas que nos atendem falam inglês e a comunicação fica bastante complicada. Mas normalmente eu levo já um papel escrito, não é? Que é um caminhão de 5 eixos, que eu vou rodar tantos quilômetros até a cidade tal, ou até a caixa postal tal, e que depois eu volto. Então, a primeira vez foi bem difícil. A segunda vez eu já sabia como é que era, então eu já levei, né, os papéis, tanto para poder arrendar a máquina, quanto as informações necessárias para poder facilitar a comunicação entre nós, né? Entre eu e a pessoa que faria o atendimento. Bom, dessa vez eu parei na Alemanha para fazer um descarregamento em Freiburg e depois fui direto para a República Tcheca. Cheguei lá, fui direto para o escritório para fazer o aluguel da máquina de portagens, tudo tranquilo. Encontrei lá há 2 postos, né, de aluguel, e um deles trabalha uma mulher e um outro trabalha um homem. A mulher não fala nada de inglês, absolutamente nada. Já o senhor, ele entende um pouco melhor, faz as perguntas para nós em inglês, então fica um pouco mais fácil. Além de que o escritório dele fica mesmo no meio do estacionamento de caminhões, então facilita também um pouco. Então eu estive lá com ele, aluguei a máquina, voltei para o caminhão e descansei, porque eu iria para o cliente só no outro dia. Fiz lá 11 horas de descanso até conseguir chegar no horário previsto, né, no outro cliente, ou seja, tudo tranquilo, tudo certo. Bom, aí começa o meu calvário, por assim dizer, né? Quando eu cheguei nesse cliente, eu tinha 86 bobinas de pavimento, que aqui em Portugal, né, o pessoal da construção civil chama de pavimento, mas é uma espécie de piso, né? É um piso térmico
como se fosse madeira que a gente aplica, né, no chão para melhorar o acabamento, para ter esse isolamento térmico, facilitar a limpeza, ficar mais bonito e tudo mais. Então tinha 86 dessas bobinas. E sendo que o fabricante, ele... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele recorta os paletes de uma forma que assim, a gente consegue armazenar as bobinas de forma mais fácil dentro do reboque e acaba ocupando o mesmo espaço que ocuparia se o palete estivesse inteiro. Mas para você movimentar os paletes lá dentro com as bobinas é um pouco complicado. Ele é obrigado a cortar o palete. Enfim, é por isso que a gente consegue colocar 86 paletes, né? Talvez caberia até um pouco mais, talvez aí uns 6 ou 8 a mais. Mas como tinha uma outra carga, né, que eu tive na Alemanha, então o total de paletes eram 86. E aí parei o caminhão. Quando o operador do empilhador falou assim para mim, olha, para o caminhão ali, eu já sabia que ou eu ou alguém que não fosse o empilhador teria que descarregar os paletes, porque era um cais sem rampa e com descarregamento feito no chão. Ou seja, a gente teria que puxar os paletes de dentro do reboque até a beirada, para o operador do empilhador pegar ali na beirada do palete e colocar o palete no chão. Pronto, parei o caminhão, fui lá para trás para remover as barras de segurança e nisso o operador do empilhador já veio com o paletizador manual olhando para minha cara assim do tipo: sobrou para você, irmão, porque não tem ninguém para fazer. Bom, era 7 horas da manhã, 7h10 da manhã, na República Tcheca, portanto 6h10 da manhã em Portugal. Eu não tinha acesso ao meu gestor. Num outro vídeo eu vou comentar a respeito de como funciona o carregamento e o descarregamento de carga pelos motoristas. Tá? Existe uma lei que nos proíbe, de acordo com outras circunstâncias, que agora não convém a gente discutir sobre isso. Eu sei que teoricamente, de acordo com a lei, eu não deveria descarregar o caminhão. Aliás, eu não era obrigado a descarregar o caminhão. Mas eu, avaliando a situação, ponderei que não seria interessante para ninguém, seria muito contraprodutivo eu ficar ali das 7h10 da manhã, portanto 6h10 da manhã de Portugal, até as 9 da manhã, para conseguir falar com o meu gestor, para o meu gestor entrar em contato com o meu cliente, para falar para ele assim: olha, o motorista não vai descarregar, né? Enfim, eu achei que isso não seria interessante, muito menos para mim, porque quanto mais rápido eu desenrolo o meu carregamento e descarregamento, mais rápido eu chego em casa. Então, para mim não era interessante ficar lá parado. Ou seja, eu fiz o que eu achei que na altura era o melhor. Descarreguei o caminhão e depois falei com o gestor. Falei: olha, eles pediram para eu descarregar o caminhão, chefe. Então, é importante que o senhor entre em contato com o nosso cliente e diga a ele: olha, o chofer não pode descarregar o caminhão, né? Não pode. Então, enfim, e deixei que eles depois resolvessem de uma forma que ficasse produtiva para todos. Beleza, descarreguei o caminhão e aí comecei a me preparar para ir pro carregamento. E aí como é que eu faço? Inclusive não sou só eu, né? Essa é uma prática normal dos condutores. Normalmente alguns colegas usam 2 GPS e o Google Maps para ter a certeza absoluta que a pessoa não vai entrar numa rua que não deve, uma ponte baixa, uma rua mal sinalizada, onde um pesado não poderia trafegar. E a gente usa o Google Maps para visualizar o portão de entrada da empresa, se tem parque na frente da empresa ou não, se por um acaso a gente precisar esperar, né, do tipo, chega lá, a empresa já fechou ou ainda está fechada e a gente precisa fazer um descanso. Enfim, eu costumo olhar pelo Google Maps para ter a maior quantidade de informação possível a respeito do meu cliente, mesmo porque às vezes a morada que nós recebemos do nosso gestor, que também não é ele, né, ele recebe do cliente e passa para nós, né? Normalmente a morada é do escritório. Então, quando não é um transitário, ou seja, quando não é um armazém que só trabalha com
no lido de cargas, não é? É importante que a gente veja qual é a entrada dos caminhões, se é a mesma morada ou o mesmo endereço que foi passado para nós, porque às vezes a gente se dá mal por conta disso. Então eu aprendi sempre a olhar no Google Maps antes de ir direto para o cliente, né? E normalmente, quando eu estou em países que não falam línguas latinas, ao invés de digitar o endereço do cliente, pelo fato de eu não ter um equipamento com essa configuração de idioma, ao invés de digitar, não é, letra por letra do endereço do cliente, é mais fácil eu obter as coordenadas. E aí eu insiro as coordenadas no GPS. Mas tem um detalhe: cada vez que a gente coloca o nome do cliente no Google Maps, se o cliente tiver mais de uma morada, aparecem todas no Google Maps. E aí o que eu faço? Eu procuro qual é a morada equivalente com aquela que o gestor passou para mim, visualizo a empresa, visualizo o portão, o nome, tudo, né? A entrada de caminhões e tal. E depois, por último, confiro a morada, para ter certeza absoluta que eu vou carregar no sítio correto, né? No lugar correto. E pronto, e dessa vez digitei o nome do cliente, né? Uma fábrica de vidros, de copos, e obtive um resultado, somente um resultado. Pronto. Aí eu cometi o erro de não conferir a morada. Já fui diretamente visualizar o cliente, vi um portão razoavelmente grande, não vi o nome do cliente, mas tinha um alfinete com o nome exatamente igual que eu digitei. Portanto, era ali o local do carregamento. Pronto, peguei as coordenadas, meti no GPS, depois de visualizar o portão do cliente e tudo mais, e fui embora. E para um detalhe, por um acaso, esse endereço me levava numa rua muito próxima do centro de Praga. E tudo bem, era caminho para voltar para casa, era um carregamento só que eu tinha para fazer, ou seja, tudo dizia que estava correto, não é? De volta para casa, é um carregamento só, para ali, carrega e desce para Portugal e está resolvido. Mas não foi bem assim. Primeiro que antes de chegar no cliente aí a 1,6, 1,5 quilômetros de distância, eu já vi uma placa de proibido caminhão. E normalmente isso acontece por quê? Porque eles não querem caminhões trafegando por ali, de passagem. Mas, em circunstâncias de carregamento e descarregamento, não tem problema. Principalmente quando eles não colocam a razão pela qual é proibido pesado passar por ali. Que foi o que aconteceu no meu caso, né? Quando eu vi, só estava lá proibido pesado, mas não diz porquê, não diz horário, não diz o dia, não diz absolutamente nada. Então, por essa razão, eu julguei ser mais um caso desses de proibido tráfego e não proibido carregar e descarregar. Pronto, cheguei no cliente, era uma rua sem saída. Eu vi antes, mas normalmente esses clientes têm um local dentro do pátio para você manobrar o caminhão e sair, ou um local mais abaixo na rua. E onde eu estava eu não tinha como parar o caminhão e ir na rua a pé, para ter certeza absoluta que era ali mesmo. Eu tive que entrar com o caminhão, não tinha outra hipótese. E beleza, entrei com o caminhão, cheguei lá, cheguei no portão, olhei para um lado, para o outro, não tinha nenhum sinal que a empresa fosse realmente ali. Perguntei para umas pessoas na rua, todo mundo dizia que não. E aí me deu aquele frio na barriga, né? Foi quando eu fui conferir a morada. Pronto, a hora que eu conferi a morada eu vi que eu estava no local errado. E realmente isso foi bem desagradável. É um erro que, né, supostamente uma pessoa como eu, com a experiência que eu tenho, não deveria cometer. E foi o que eu comentei com o meu gestor. Eu falei para ele: olha, chefe, é assim, a responsabilidade é toda minha, mas não me leve a mal, a culpa não é. Porque eu fui induzido ao erro pelo aplicativo, né? Ele me disse, só tem esse cliente e a morada é essa, não é? Só que o cliente não está ali, e ele não esteve ali há uma semana atrás e acabou de mudar. Ele não estava ali há 15 dias atrás e mudou.
que o aplicativo não teve tempo de fazer a correção. Não, a fábrica é muito antiga. A fábrica é antiguíssima. Então, infelizmente, eu disse, olha... Mas mesmo assim, uma situação bem constrangedora. Enfim, consegui fazer o retorno na rua, né, eu estava descarregado. E pronto, voltei para o cliente. Mas quando eu cheguei lá, a informação que eu obtive do meu gestor era que eu poderia fazer o carregamento até as 3 da tarde. Eu cheguei lá 2h10 e cheguei bem aliviado, porque eu já poderia iniciar a volta para casa naquele mesmo dia. Quando eu cheguei no escritório, a pessoa disse-me que não, que o carregamento seria só até as 2 da tarde e que eu teria que esperar até o outro dia pela manhã. Pronto, mais uma situação bem desagradável. Se eu não tivesse cometido aquele erro, eu teria chegado no cliente um pouco antes da hora do almoço, né, e por volta das 11 e pouco. Talvez até ainda um pouco antes disso, teria carregado o caminhão e já iniciaria o regresso para Portugal. Infelizmente isso gerou um transtorno tanto para mim quanto para a empresa, né? Fiquei lá das 2 da tarde até as 6 da manhã do outro dia. Então só aí a gente tem aí, salvo um erro de cálculo, 16 horas parado. E pronto, foi aí bem improdutivo, mas isso aí só atrapalha, né? Pronto, no outro dia pela manhã entrei no cliente às 6h05 da manhã. Já havia um caminhão na minha frente que tinha chegado no dia anterior também. Ele foi para um armazém, eu acabei indo para o outro. E aí aconteceu mais uma coisa bem assim, estranha, né? Eles começaram a carregar meu caminhão no cais número 2 e de repente o operador de empilhador foi ter comigo lá na cabine e falou: olha, vamos para um outro armazém que ainda faltam 10 paletes, 10 ou 11 paletes. Mas ele não fala inglês, então ele falou na língua dele e só fazia o gesto e falava assim: come. Falei, beleza, né? Ele quer que eu vá junto com ele, tá bom, então vamos. Chegamos no outro armazém, ele carregou 8 paletes e de repente sumiu. Passou um quarto de hora, meia hora, 45 minutos, 1 hora e nada do operador voltar, e ele saiu sem dizer nada. Esse é o pior, né? Se ele tivesse dito, olha, aguarda aqui um pouquinho que eu já volto, tudo bem. Mas ele saiu sem dizer nada e tal. Bom, é uma fábrica enorme, a maioria, tipo 95, 96% do pessoal não fala inglês. Ninguém sabia me dizer onde é que era o escritório. Por um acaso eu tinha deixado o meu telefone no caminhão carregando. E aí eu tive uma ideia, falei, bom, quer saber? Normalmente os escritórios ficam nos andares superiores. Eu vou subir uma escada que eu ver qual que é aqui, prestar bem atenção no caminho para eu não me perder, né, na hora de voltar. E alguém vai me ajudar. E aí estou subindo a escada, de repente vejo um senhor, né? Aí, né, falei, bom dia, olha, por favor, eu procuro o escritório. Aí ele falou, o que eu posso te ajudar? E aí eu falei, né, expliquei a ele a situação. E ele falou, vem comigo. E aí ele me levou até um escritório perto do cais número 2, onde eu estava. E lá sim, ele perguntou para as pessoas o que estava acontecendo, porque eu expliquei para ele, né? De repente o operador de empilhador sai e não diz nada, e não volta, né? Alguma coisa aí está errada. No final, ele disse-me que faltavam 3 paletes e que esses paletes estavam no outro armazém e que eu deveria aguardar um pouquinho, que ele ia... que eles já iam concluir o carregamento aí, mas 10, 15 minutos no máximo já ia estar tudo certo. Falei, beleza. Voltei, né, pro caminhão e fiquei à espera. Deu mesmo aí mais meia hora, eles já tinham terminado de fazer o carregamento e eu pude seguir minha viagem tranquilo. Bom, demorou um pouco mais do que a gente esperava, infelizmente. Eu poderia ter chegado aí quase que 20 horas mais cedo. Pronto, não é porque a gente gosta, não é porque a gente quer, mas às vezes esse tipo de atraso acontece. Conversei já com o gestor a respeito e pronto, ele, né, me aconselhou a ter mais atenção da próxima vez.
né, uma vez que isso não é uma constância, né, mas que eu preste mais atenção para que a gente consiga assim mitigar ao máximo, né, os erros, e vida que segue, amanhã é outro dia. Bom, esse foi um resumo da última viagem, e agora eu vou contar para vocês as outras experiências que eu tive na República Tcheca. Acompanhem no próximo vídeo. Valeu, até já! Uhul!